Capítulo 13. O equilíbrio da água e a ascensão final. A restauração da lágrima de Hidros trouxe um alívio palpável, embora tênue, para a Áurea. Rios e lagos que antes eram apenas leitos rachados começaram a suar, formando poças e filetes de água, um sinal de que a vida estava lentamente retornando às veias aquáticas do mundo. A apatia que havia dominado as pessoas diminuía, e Kael sentia o retorno das emoções, não apenas a alegria, mas também a tristeza e a raiva, em seu devido equilíbrio. Os 5 artefatos, agora ressoando em seu peito, cantavam um coro de harmonia restaurada. Kael, Serafina e Lyra se afastavam das ruínas de Aquaria. A maga de Pyrrhus estava visivelmente mais forte, sua chama ardendo com renovada paixão, temperada agora pela compaixão recém-descoberta. Lyra, como sempre, era um guia silencioso, seus olhos fixos no horizonte. No entanto, Kael começou a notar algo sutil no velho eremita. Um brilho diferente em seus olhos quando a luz de sua marca pulsava. Uma hesitação quase imperceptível em seus passos quando falavam dos sóis restantes. 5 sóis restaurados, Lyra murmurou, sua voz habitual. Umbra, Cronos, Gaia, Pyrrhus e Hidros. A antimagia foi empurrada para trás, mas não quebrada. Ela se concentra agora nos pilares finais. Kael olhou para o céu. O sol de Lúmen, antes um orbe de luz pura, agora cintilava de forma errática, como uma lâmpada prestes a queimar. Sua luz, que trazia verdade e clareza, estava sendo distorcida, e Kael sentia as mentiras e ilusões se espalharem por Áurea, corroendo a fé e a confiança. E o sol de éter, que dava forma e substância ao mundo, parecia tremeluzir na própria existência, suas criações se desfazendo em éter puro. Lúmen e éter, Serafina disse, sua voz tensa. Eles são os mais fundamentais. Sem Lúmen, não há verdade. Sem éter, não há forma. São os guardiões da própria realidade. Precisamos encontrar o espelho de Lúmen e o cajado de éter, Lyra confirmou, virando-se para eles. Seus olhos encontraram os de Kael, e por um instante, Kael sentiu um frio percorrer a espinha, uma sensação de que havia algo mais por trás da fachada serena do eremita. O espelho de Lúmen está oculto nas cidades flutuantes de Ilíria, um lugar de verdades escondidas. E o cajado de éter, nas torres cristalinas de Aelon, as estruturas mais antigas de Áurea. Ele fez uma pausa, um sorriso quase imperceptível nos lábios enrugados. Ambos são locais de difícil acesso, guardados por ilusões e pelo próprio caos que a antimagia tece. Kael, no entanto, sentiu um estranho zumbido em sua marca quando Lyra falou. Uma dissonância. O poder dos artefatos em seu peito, que antes ressoava em harmonia, agora captava um eco distorcido vindo de Lyra. Era como se a melodia de Lyra, que antes o guiava, tivesse uma nota falsa, um subtexto oculto. Kael começou a ponderar. Por que Lyra sabia tanto sobre os artefatos? Por que ele era tão imune aos efeitos da antimagia? E o mais importante, por que ele parecia sempre direcioná-lo para o próximo artefato, como se estivesse apenas seguindo um plano? A confiança inabalável que Kael sentia em Lyra começou a se fragmentar. As palavras do guardião de Hidros, o 8º sol, ele não força, ele harmoniza, ecoaram. Lyra estava guiando, sim, mas havia algo em sua precisão, em seu conhecimento dos segredos antigos, que parecia calculado demais. A antimagia se alimentava da desordem, mas talvez também da manipulação oculta. O confronto final se aproximava, não apenas com a antimagia que ameaçava o sol de Lúmen e o sol de éter, mas com uma nova e perturbadora verdade que começava a emergir das sombras. A confiança de Kael em seu guia seria o próximo teste, o derradeiro desafio para o 8º sol. A revelação sutil sobre Lyra pesava na mente de Kael enquanto eles se aproximavam da fronteira das terras de Hidros, onde o ar rarefeito e o brilho cintilante indicavam a proximidade das cidades flutuantes de Ilíria, domínio do sol de Lúmen. Serafina, absorta em sua redescoberta da emoção e da magia, não percebia a tensão crescente entre Kael e o velho eremita. A cada passo, Kael tentava discernir a verdade por trás da fachada de Lyra. A marca em seu peito, com os 5 artefatos harmonizados, era mais do que um condutor de poder, era um detector de dissonância. A melodia que Lyra irradiava, antes pura, agora tinha um tom secundário, quase imperceptível, mas presente, um tom de controle, de manipulação que não se alinhava com o equilíbrio que o 8º sol representava.
As cidades flutuantes são protegidas por barreiras de ilusão e verdade, Lyra explicou, sua voz suave, apontando para as estruturas cristalinas que pareciam cintilar no ar, pairando sobre abismos. O espelho de Lumen não se revela para aqueles que não são dignos de sua clareza, ou que carregam mentiras em seus corações. Kael sentiu um arrepio. Verdades e mentiras. Essa era a essência de Lumen. E Lyra havia acabado de falar sobre elas. Ele tentou testar Lyra. Como você sabe tanto sobre esses artefatos, Lyra? E por que sua ressonância é tão forte contra a antimagia, mas tão neutra para os efeitos dos sóis em nós? Lyra parou, virando-se lentamente. Seus olhos, antes calmos, continham um brilho que Kael nunca vira antes, um lampejo de antiguidade e um conhecimento que ia muito além daquele de um simples eremita. Meu dom é a ressonância universal, Kael, ele respondeu, sua voz inalterada. Eu sinto o pulso de Áurea. Conheço os contos. E quanto aos efeitos dos sóis, talvez minha natureza seja diferente. A explicação foi plausível, mas a dissonância na marca de Kael persistia. À medida que se aproximavam das cidades flutuantes, os efeitos do sol de Lumen falho tornaram-se alarmantes. A realidade começou a se misturar com a ilusão. Estruturas pareciam se contorcer e mudar de forma. Pontes que deveriam estar lá, desapareciam. E o pior, as pessoas que habitavam as cidades flutuantes falavam em contradições, suas memórias e percepções distorcidas por uma névoa de engano. Kael sentia a verdade escorregar por entre seus dedos. Um desafio particular os aguardava na entrada de uma das maiores estruturas flutuantes, uma gigantesca biblioteca de mármore branco. A porta estava cercada por uma barreira de luz cintilante, que mudava de cor e forma. À medida que se aproximavam, uma voz incorpórea e ressonante ecoou: apenas a verdade pode entrar. Toda mentira será exposta. Lyra se aproximou da barreira, seus olhos fixos na luz. É um teste de clareza, Kael. Você deve projetar sua verdade mais íntima. Não há mentiras na luz de Lumen. Kael ergueu as mãos, concentrando a energia da sua marca. Ele invocou a essência dos 5 sóis que agora residiam dentro dele: a sombra equilibrada de Umbra, a ordem de Cronos, a vida de Gaia, a paixão de Pyrrhus e a emoção de Hidros, e as direcionou para a barreira. A luz prateada de sua marca se fundiu com a barreira, e Kael sentiu a energia da verdade fluir através dele. Ele não pensou em mentiras, apenas na autenticidade de sua jornada, de suas intenções. A barreira de luz tremeu, mas permaneceu firme. Foi então que Lyra agiu. Enquanto Kael se concentrava na barreira, o eremita se postou atrás dele, e um brilho quase imperceptível emanou de suas próprias mãos, fundindo-se com a energia de Kael. A dissonância na marca de Kael se intensificou dramaticamente. Ele sentiu uma ondulação na própria verdade que estava projetando, uma manipulação sutil que não era sua, mas de Lyra. A barreira de luz reagiu à intervenção, falhando por um instante antes de se recompor, ainda mais forte. Kael se virou bruscamente, os olhos estreitos, a compreensão atingindo-o como um raio. A manipulação não vinha da antimagia. Vinha de Lyra. O velho não estava ajudando a manifestar sua verdade. Ele estava tentando moldá-la, direcioná-la para seu próprio propósito. Lyra, Kael sibilou, sua voz baixa e perigosa. O que você está fazendo? Lyra recuou um passo, um sorriso frio e calculista surgindo em seus lábios enrugados. A fachada benevolente se desfez, revelando uma frieza que gelou o sangue de Kael. Seus olhos, antes cheios de sabedoria, agora brilhavam com um poder antigo, quase predatório. Acalme-se, Kael, Lyra disse, sua voz agora carregando uma autoridade que nunca usará antes. Seu poder é bruto, inexperiente. Eu estou apenas ajudando-o a focar. Os artefatos são ferramentas poderosas, mas é preciso um mestre para empunhá-las. E você, ó oitavo sol, é apenas o canal. O verdadeiro mestre está aqui. Ele fez um gesto para si mesmo. Serafina, que havia se virado com a comoção, olhava de Lyra para Kael, a confusão e o pavor se espalhando em seu rosto. A luz de Pyrrhus em suas mãos vacilou, sentindo a traição e a discórdia. O confronto final se aproximava, não apenas com a antimagia, mas com o próprio guia que os havia conduzido até ali.
O véu de Umbra, a ampulheta de Cronos, a raiz de Gaia, a chama eterna de Pyrrhus e a lágrima de Hidros pulsavam no peito de Kael, e a dissonância na melodia de Lyra era agora um grito de alerta. O perigo não estava apenas na escuridão, mas na luz que parecia guiar, mas que, na verdade, manipulava. Capítulo 14. O preço da sabedoria e a queda de Lyra. Lyra observava a barreira de Lúmen cintilar, sua face envelhecida endurecida por uma resolução fria. A máscara do eremita benevolente havia caído, revelando uma mente afiada e uma vontade de ferro. Kael o encarava, a traição queimando mais forte que a dor da antimagia. Serafina, entre eles, sentia o ar espessar com a discórdia, sua chama de Pyrrhus tremeluzindo em confusão. Você quer a verdade, Kael? Lyra sibilou, sua voz agora possuindo uma camada de aspereza que Kael nunca ouvirá. Pois então, você a terá. A verdade é que a ordem dos 7 sóis é cega. Ela sempre foi. Ele fez um gesto abrangente para o ambiente, e as ilusões de Lúmen pareceram se curvar à sua vontade, distorcendo-se para formar vislumbres de um passado distante. Eu não sou apenas um eremita. Há séculos, eu fui a Helios, um dos mais promissores estudiosos da Ordem. Meu dom, a ressonância universal, me permitia sentir o pulso de Áurea de uma forma que nenhum outro conseguia. Eu sentia a canção dos sóis, a harmonia de seus poderes, mas também as dissonâncias, os desequilíbrios sutis que a Ordem ignorava em sua complacência. A voz de Lyra ecoou pela câmara, e as ilusões se aprofundaram. Kael viu imagens de um Aelio jovem, fervoroso, apresentando teorias audaciosas sobre um 8º ponto de convergência entre os sóis, uma energia que mantinha o equilíbrio supremo. Viu argumentar que os rituais da Ordem eram apenas paliativos, que a complacência os tornava vulneráveis a uma ameaça que ainda não havia se manifestado, mas que Lyra já sentia. Eles me riram. A voz de Lyra se elevou, cheia de amargura. Me chamaram de tolo, de herético. Minhas visões foram descartadas como loucura. Eles se recusaram a ver além de seus dogmas antigos. Então, a antimagia veio. E o que a Ordem fez? Recitou velhos cânticos para sóis que já estavam morrendo. A ilusão mudou. Kael viu Aelio ser banido da Ordem, forçado a viver como um pária. Mas não havia desespero em seus olhos, havia uma resolução fria. Eu me tornei Lyra, o eremita. Vivi nas sombras, observando, aprendendo. Minha ressonância me permitia sentir a chegada da antimagia, sua natureza parasita, faminta por desequilíbrio. Eu sabia que a única forma de salvar Áurea era forçando a Ordem que se recusava a ver. Alguém precisava ser o maestro, não apenas um instrumento. Seus olhos se fixaram em Kael, e a frieza deu lugar a uma intensidade quase insana. Quando a marca do 8º sol despertou em você, Kael, eu senti. Aquela energia pura, descontrolada, mas com o potencial de reunir todos os artefatos. Você era a ferramenta perfeita. Um órfão, sem laços, sem a doutrinação da Ordem. Fui eu quem lhe enviou o pergaminho. Fui eu quem o guiou, quem o protegeu. Eu sabia o caminho para cada artefato porque eu senti, e porque eu planejei. Você, Kael, reuniu os pilares que eu, Lyra, iria controlar para restaurar Áurea força. A verdade atingiu Kael com a força de um golpe físico. Ele não era um escolhido pelo destino, mas uma peça em um jogo orquestrado. Lyra não era um guia desinteressado, mas um mestre de marionetes, usando sua vulnerabilidade e a urgência da situação para seus próprios fins. A ajuda de Lyra, suas palavras sábias, seus dons de ressonância, tudo fazia sentido agora, mas de uma forma terrível e distorcida. Você me usou, Kael sussurrou, a voz carregada de dor e raiva. Você me manipulou. Lyra sorriu, um sorriso vazio de qualquer calor. Manipulei para um bem maior, Kael. Para salvar Áurea de sua própria cegueira. Os artefatos estão em você agora, 5 deles. O poder está quase completo. E com a chama eterna de Pyrrhus e a lágrima de Hidros, você tem a força e a emoção para suportar o controle que se seguirá. Eu serei o maestro, e você, Kael, será a sinfonia perfeita que Áurea precisa. O sol de Lúmen cintilou perigosamente no céu. A ilusão se desfez, e a barreira de luz à frente deles pulsou com fúria. A verdade de Lyra era um veneno, revelando não apenas a traição,
mas a profundidade de seu desespero e seu desejo por controle absoluto. Kael sabia que o confronto final não seria apenas com a antimagia, mas com o próprio Lyra, cujo caminho para o equilíbrio havia se tornado um caminho de tirania. O ar na câmara de Lumen se tornou pesado com a verdade de Lyra. Serafina recuou, seus olhos alternando entre a figura sombria do eremita e o rosto chocado de Kael. A chama de Pyrrhus em suas mãos tremeluzia com indignação, o fogo da paixão reagindo à frieza da manipulação. Lyra, porém, parecia aliviado por finalmente revelar sua natureza, sua postura ereta e cheia de uma autoridade que nunca havia exibido. Você pensa que é o primeiro a sentir o chamado, Kael. Lyra continuou, seus olhos fixos no jovem. Não. Muitos antes de você sentiram o pulso do oitavo sol, mas não tinham a pureza, a maleabilidade. Eles eram teimosos, orgulhosos, apegados aos velhos caminhos. Eu observei, esperei. E então, você apareceu. Um fragmento puro, um recipiente perfeito para o poder que Áurea realmente precisa. Seu destino, Kael, não é o de um herói, mas o de uma âncora para minha vontade. Ele gesticulou para a barreira de Lumen, que agora parecia distorcer as ilusões de Kael com mais intensidade, manifestando visões de um futuro sombrio onde ele era apenas um fantoche. A antimagia é um câncer, Kael. Ela se alimenta do desequilíbrio. A Ordem dos Sete Sóis nunca a erradicou porque ela não pode ser destruída. Ela deve ser controlada. E para controlá-la, é preciso controlar os próprios sóis, e para controlar os sóis, é preciso o oitavo. O poder de sintetizar, de harmonizar, mas também de subjugar quando necessário. A voz de Lyra era um veneno gotejante, e Kael sentia a verdade distorcida que ele tentava forçar em sua mente. A visão de Áurea sob o controle de Lyra, perfeita, mas sem livre-arbítrio, era tão aterrorizante quanto a completa aniquilação pela antimagia. A marca em seu peito pulsava com fúria e repulsa, os artefatos se agitando dentro dele. Eu não serei sua ferramenta, Lyra, Kael rosnou, sua voz baixa, mas carregada de uma nova determinação. Áurea merece o equilíbrio, não o domínio. Lyra soltou uma risada seca. Ingênuo. O equilíbrio que você busca é efêmero. Ele se desfaz com a primeira falha. Apenas um controle firme pode garantir a estabilidade. E você, Kael, está a um passo de me dar esse controle. Os artefatos estão em seu peito. Apenas o espelho de Lumen e o cajado de éter restam. Traga-os para mim, e Áurea será salva, à minha maneira. Ele estendeu a mão, um gesto que outrora fora de guia, mas que agora parecia uma exigência. O poder que reside em você é grande, Kael, mas sem um mestre, ele é caótico. Junte-se a mim, e seremos a verdadeira Ordem de Áurea. Serafina, ao lado de Kael, sentiu a intensidade do conflito. Ela olhou para Lyra, a traição evidente em cada linha de seu corpo, e então para Kael, cujo rosto estava contorcido em uma mistura de raiva e determinação. Ela não compreendia a totalidade do plano de Lyra, mas sentia a mentira, a manipulação. E seu fogo, recém-descoberto, não permitiria que Kael caísse. Kael olhou para a mão estendida de Lyra, para os olhos frios do homem que o havia manipulado. A escolha estava clara. Ele podia ceder ao plano de Lyra, talvez salvando Áurea de uma forma, mas perdendo sua própria essência e a verdadeira liberdade do mundo. Ou podia lutar, não apenas contra a antimagia, mas contra o próprio conceito de controle absoluto que Lyra representava. A barreira de Lumen cintilava, esperando. O confronto final não era apenas sobre os sóis, era sobre o destino da vontade livre de Áurea.